1000 palavras do entendimento do que palavras em línguas. Por quê? Porque a língua que ele está se referindo lá é a língua para edificação pessoal. Então, para edificação pessoal não é para a igreja. A igreja não entende. Ele fala lá, a igreja não é edificada. Porque se eu falo em língua e o outro está do meu lado, ele não entende, como é que ele vai dizer amém se ele não está escutando o que eu digo? Se ele não está entendendo o que eu digo? Porque a oração em línguas não é para o corpo. Essa oração em línguas, para edificação pessoal, não é para se falar na igreja. Entendeu? Se eu estou em línguas falando, se eu estou numa reunião e estou falando em línguas, chore, canta, laba, 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 chore, vocês estão entendendo o quê? Vocês estão sendo edificados em quê? Em nada. Na maioria das vezes, nas igrejas, é por uma questão de exibicionismo. Até mesmo no momento de... Aí, algumas igrejas pentecostais tradicionais têm um momento do êxtase espiritual e as pessoas falam em línguas, gritam em línguas, como se aquele mover fosse o mover da espiritualidade. Entendeu? Como se fosse algo descontrolado. Só que a palavra diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, ou seja, sempre toda manifestação de Deus em nós é controlável por nós. Até mesmo quando é uma manifestação que ele quer que faça, no caso, como eu falei semana passada, oração em línguas para interpretação, ele dá a sugestão e a gente tem que falar, a gente faz. Se a gente não fizer, não acontece. Você pode impedir a ação de Deus através de você? Pode. Não vai impedir o propósito, que Deus vai levantar outro. Mas você pode impedir a ação de Deus na sua vida, porque Deus nunca força ninguém a nada. Nem força ninguém a nada e nem tira a consciência de ninguém. Quando você vê alguém dizer assim, porque eu não sabia o que eu estava fazendo, e eu nem lembro, não é de Deus. Deus ele não toma consciência de ninguém, nunca tomou nem vai tomar, porque ele quer que você escolha. Aí a questão da oração em línguas, no corpo, não serve de nada. Por isso que ele fala assim, quando vos reunis, então a profecia é mais importante do que o falar em línguas. E profecia não se refere a essa profecia que a gente conhece hoje, do eis que te digo, meu servo, e um ora em línguas e o outro fica apontando as coisas. Isso não é profecia. Isso, em algumas vezes, é adivinhação. Ou pode ser interpretação de línguas, mas geralmente não é. Mas nesse caso é só em oração. Como assim? Nesse caso é só em oração. Por exemplo, está um mover aqui e o Espírito Santo se manifesta em alguém. Aí começa a marchar aqui em língua. Então, ele fala assim no texto: quando estiverem na congregação, se falarem em línguas, que 2 ou 3 no máximo, e haja quem interprete. Ou seja, um se levanta em línguas, chora e canta lá, e outro interprete. Não havendo interpretação, que fique quieto falando consigo mesmo. Uma coisa é eu estar falando com os outros. Por exemplo, quando eu estava adorando aqui, estava cantando a canção, eu estava aqui, chora e canta lá, chora e canta. Estava falando para quem? Num tom dentro do meu nível, eu estava me edificando, não era para vocês. Nem para me exibir, nem para nada disso, muito bem no microfone. Mas tem como controlar assim? Sim. E é isso que nós vamos falar hoje. Exatamente essa questão do controle. Respondida a pergunta, Coríntios 14. Se ver se a gente chega lá, mas está tudo explicadinho lá. Mas só ler versículo por versículo com calma. A gente vai lá. Próxima pergunta. Fala a pergunta. Então, para começar hoje, já que vocês estão perguntando, se quiser perguntar no meio, podem fazer. Atos. Vamos começar na casa de Cornélio. Vou explicar para vocês porque a casa de Cornélio é tão importante para essa questão da oração em línguas. Atos 10, versículo 44. Centurião Cornélio. Ok? Atos 10, 44. Antes de falar sobre Cornélio, uma das coisas que foi muito comentada aqui foi sobre essa dificuldade que a gente tem, somente da sociedade moderna, da ansiedade. Essa dificuldade das coisas. Gente, a oração em línguas não é um presente. A oração em línguas é uma ferramenta. Você entende isso? Um presente é algo que eu pego e guardo, coloco lá ou me amostro. Uma ferramenta é algo que é para ser usado. Quando foi profetizado sobre oração em línguas, lá em Isaías, se eu não me engano, Isaías 22, ele fala assim, eis que por... Você pode marcar depois eu procurar, mas está escrito lá assim, eis que por línguas estranhas e lábios gaguejantes falará o Senhor este povo. E este é o descanso. Está desse jeito lá. Quando ele vai falar sobre
aquilo que aconteceria no período da graça. Então, quando ele fala sobre eis que por línguas estranhas e por lábios gaguejantes falará o Senhor esse povo. Inclusive, tem um versículo em Atos que ele faz a referência lá a Isaías. Se eu não me engano, é Isaías 22. Depois a gente pode procurar. Mas o que eu quero dizer para vocês é quando ele fala lá, que ele fala assim, este é o descanso. A oração em línguas é uma ferramenta que vai levar você para o descanso. Aí eu vou pegar aqui 2 casos bem específicos de tudo que foi falado, já que vocês falaram abertamente, eu posso mencionar o seu caso e o caso dela. Nos 2 sentidos. Tanto no sentido de enfermidade, quanto no sentido de angústia, necessidade, de peso, de pressão do mundo. A oração em línguas é um fortalecimento dentro de você que vai fazer com que na hora que vir essa batalha de fora, e nós falamos muito sobre isso na questão da batalha espiritual, quando vem essa batalha de fora, o espírito todo fortalecido, você suporta de boa. Entendeu? Tanto numa questão física, porque também a oração em línguas ela traz fortalecimento do seu corpo, ela traz vitalidade. Tudo que é espiritual, quando você começa a desenvolver, vai trazer vitalidade para a sua mente, combatendo a ansiedade, o desespero, o cansaço, as dificuldades, e vai trazer também para o seu corpo. Porque é de dentro para fora. E quanto mais você fluir de dentro, mais vai produzir resultados fora. E o primeiro resultado que produz é dentro de nós. E produz mesmo. E aí vamos falar sobre a questão da oração em línguas, de como fazê-lo, continuando nesse sentido. Cornélio. O que aconteceu na casa de Cornélio? Eu vou resumir a história para chegar numa parte principal. Eu quero dizer, principal assim, que eu quero falar hoje. Cornélio era um homem bom, piedoso, que dava esmolas, que orava, só que ele não era judeu, ele era gentil, ou seja, era um povo diferente, não era de Israel. Isso aconteceu depois de Pentecostes, em Atos 10. Pentecostes foi Atos 2. E aí Cornélio teve uma visão que 2 homens, um anjo apareceu a ele e mandou ele chamar, diz assim, vai até Jope, na casa de Ananias, e manda chamar Simão. Acho que é isso, não sei a ordem agora. Mas o anjo mandou ele chamar Simão, que é Pedro, que estava em outra cidade. No mesmo instante, Pedro estava orando, e aí ele viu um lençóis baixar e dizer assim, não consideres imundo que Deus contaminou, mata e come. E esse lençol foi 3 vezes, porque Pedro era judeu, então ele não comia várias coisas segundo a lei. E aí Pedro olhou aquilo e ficou sem saber o que estava acontecendo. E aí o Espírito Santo falou com ele, vai vir uns homens aqui te procurar, vai com eles. E aí chegaram os homens que Cornélio enviou, e então Pedro foi com esses homens toda a cidade da casa de Cornélio. Chegando na casa de Cornélio, a primeira coisa que Pedro falou foi o seguinte, vocês sabem que eu, judeu, como judeu, não posso falar, nem me sentar, nem estar com gentios, porque os judeus têm essa coisa de separação. Lembrando que judeu é muito mais uma religião do que uma nação. O judaísmo é uma religião. A nação são israelenses ou israelitas. O povo confunde muito isso hoje, achando que o povo de Israel lá é judeu. Judeu é uma coisa, ser judeu é uma coisa, e ser israelense ou israelita é outra. Então estamos falando que ele era judeu, apesar de ter se convertido, de ter estado com Jesus e já estar orando em línguas. E ele falou assim, vocês sabem que não me é lícito falar nem estar, mas em obediência ao Espírito Santo, a voz que eu tive, estou aqui. O que é que vocês querem? Aí Cornélio falou para ele, olha, eu recebi a visão de mandar chamar você. Inclusive, antes desse momento, quando Pedro chega lá, Cornélio se ajoelha aos pés dele, Pedro fala, não, se levanta que eu também sou homem. E aí Pedro, então, fala assim, o que é que vocês sabem da história? E aí era uma reunião tipo essa aqui. Cornélio reuniu a família e disse, o homem está vindo, vamos reunir todo mundo para poder ver o que é que o homem tem para dizer. E aí Pedro começou a falar assim, o que é que vocês sabem? Não, a gente serve a Deus, dou minhas ofertas de contínuo, faço o bem, sou um homem que procuro fazer a coisa boa e conheço o Deus de Israel e quero servir a ele. E aí Pedro começou a falar assim, olha, Jesus, varão escolhido por Deus, separado da vida, começou a contar a história de Jesus para ele. Ele só falava de Jesus, o que aconteceu com ele, o que ele acompanhou e tal. Enquanto Pedro falava, versículo 44, ainda Pedro
falava essas coisas, ou seja, sobre Jesus e a história de Jesus, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os que eram da lei, os que foram com Pedro, que Pedro não foi só, que vieram com Pedro, se admiraram, porque também sobre os gentios, ou seja, pessoas que não eram judeus, foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois ouviram eles falando em línguas e engrandecendo a Deus. E então Pedro perguntou: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados? Estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e então pediram que permanecessem com eles alguns dias. E aí Pedro ficou lá. Eu quero chamar a atenção aqui para vocês. Primeira coisa, se Pedro era um homem bom, e conhecia Deus, e que o anjo falou com ele, porque nesse momento em que o anjo falou com Pedro, o Espírito Santo já não permitiu que eles falassem em línguas. Vai ter que mandar chamar Pedro lá na outra cidade? Por quê? E a explicação é o seguinte: aqui o termo, quando fala assim, caiu sobre eles, as pessoas confundem muito com o que aconteceu em Pentecostes, só que não foi no mesmo sentido de cair. Por quê? Porque a primeira vez que o Espírito Santo caiu, vamos botar algumas aspas, quando ele veio, quando ele desceu, quando ele veio à terra, que foi de Pentecostes, e todos aqueles falaram em línguas, aquela primeira vez foi a vez, aquilo que ele mencionou aqui, que foi na vertical. O Espírito Santo veio. A partir deste dia de Pentecostes, a manifestação do Espírito Santo, ou a transmissão da unção, ou o Espírito Santo é passado de uma pessoa para outra, no sentido... Era preciso que Pedro estivesse lá? Sim, por quê? Quando Pedro falava sobre quem? Quando Pedro se colocou em pé, e Pedro começou a falar, o Espírito Santo se manifestou através de Pedro, e de Pedro caiu sobre aqueles que lá estavam. Então, nós que temos o Espírito, nós somos responsáveis também por transmitir o Espírito. Mas eu não sou pastor, mas eu não tenho um chamado. O chamado ele está em nós no momento que nós recebemos Jesus. Que recebemos o Espírito Santo. O dom já está em nós. O desenvolver dele ou não depende de nós. Mas já está lá. Quando você abre a boca, independente de qualquer coisa, para falar sobre Jesus, para manifestar Jesus, o Espírito Santo está sendo transmitido através de você. Quando eu falo aqui, o Espírito Santo está sendo transmitido através de você. Através de mim, para você. Quando cada um de nós fala, está sendo transmitido. Porque toda a transmissão do Espírito Santo, desde Pentecostes até o dia do arrebatamento, ela é assim, na horizontal, de um para o outro. Por isso que nós pregamos, por isso que nós impomos as mãos, né? Por isso que nós impomos as mãos, por isso que nós abraçamos, por isso que precisa da comunhão, porque é através da comunhão que o Espírito Santo transmite de um para o outro. Primeira coisa. Segunda coisa que as pessoas não se percebem. Vocês perceberam que primeiro eles falaram em línguas depois que foram batizados nas águas? É? Que é uma coisa que a igreja hoje muitas vezes condiciona isso. Eles falaram antes de ser. Isso, Foca. Quer conferir no texto? Não, eu tô Sim. ligando uma coisa com a outra. Essa ligação que às vezes a gente não pega. Primeiro, Pedro falava. E quando Pedro falava, de repente eles começaram a orar em línguas. Pedro não chegou a mencionar nada sobre oração em línguas para eles. Não sabiam, não faziam a menor ideia. Só que eles estavam tão abertos. E esse é o segredo. Eles estavam tão sedentos, eles estavam querendo tanto, que é difícil o Espírito Santo não encher alguém que quer. Se você quer, pedir e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Todo aquele que pede, recebe. Então a medida do Espírito Santo em nós não é a medida dele. Porque a medida dele é completa. A medida é nossa, que tanto eu abro. Eu costumo dizer que a nossa comunhão com o Espírito Santo, através da oração em línguas, é como uma torneira jorrando. Então, muitas vezes eu quero matar minha sede. Eu vou com um copo, vou lá e encho.
Matei minha sede. Se eu quiser, eu vou lá de novo. Tem gente que chega com um balde, 7 litros. Tem gente que encosta uma caixa d'água. Eu encostei um carro-pipa, até hoje está enchendo. Por quê? Porque a torneira não fecha, mas a medida é quem? É minha. Eu que escolho que tanto eu quero de Deus. Qual o tamanho de Deus? Depende. Para mim é o tamanho que eu quiser. Você pode ter um pouquinho de Deus, você pode ter muito de Deus. Qual é a medida? Qual é o limite? Tem um limite? Tem. Sabe qual é o limite? Enoque. Já ouviu falar da história de Enoque? Na Bíblia? Enoque tem 2 versículos na Bíblia que falam sobre Enoque. Lá em Gênesis. Tem uma menção sobre ele no Novo Testamento, mas no Velho Testamento é 2 versículos. Para resumir a história de Enoque. Era Enoque um homem que servia a Deus. Enoque ele foi avô de Noé, se eu não me engano. No começo da Bíblia. E fala assim, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. O que quer dizer isso? Que Enoque queria tanto Deus, que Deus falou assim, você não merece estar com esses aí não, vem pra cá. Porque ainda cumpriu, para quando não foi o caso da irmã ali, que ainda Deus permitiu que estivesse entre nós. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando você fala assim, me leva, Deus quer muito mais estar com você do que você com ele. Deus, ele quer você por completo. Completo. Deus quer você todo. Deus quer muito. E eu já falei para Deus isso. Falei, Deus, se o Senhor me quer tanto e eu quero tanto estar com o Senhor, então por que o Senhor não me leva logo? Porque assim, a eternidade é melhor do que aqui, infinitamente. Porque tudo aqui é passageiro. A vida é passageira. A única certeza que a gente tem nessa vida é que a vida muda. Constantemente. As coisas mudam constantemente. Vocês precisam se habituar a isso. Se vocês quiserem encontrar descanso nessa vida. Tudo muda. O que é hoje, amanhã não é. Salomão fala muito isso. Das vaidades das coisas da vida. A vida ela é mutável, constantemente. A única coisa que é permanente é a mudança. E depois de uma certa idade que a gente percebe o tanto que as coisas vão mudando com o decorrer do tempo. E aí tantas coisas que eram tão valorosas lá atrás, hoje já não são. E tantas coisas que de repente eu achava que eram tão simples, são valorosas hoje, porque a vida é assim. Mas Deus, ele é eterno. Por isso, quanto mais a gente busca Deus, mais aquilo que é eterno cresce em nosso coração. Quanto mais a gente busca na presença dele, mais aquilo que é dele cresce em nosso coração. E aí, quando nós estamos nele, ele quer muito estar conosco. Muito, 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 muito. Tanto é que ele fez de tudo para isso. Só que quando ele não nos leva, por quê? Porque tem um propósito. Se estamos aqui é porque tem um propósito. Porque nós entregamos a ele nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Se nós estamos aqui é porque nós temos um propósito. E como é que a gente sabe esse propósito? Como é que a gente entende esse propósito? Na comunhão com ele. A oração em línguas é uma ferramenta que traz a clareza desse propósito. Pedro começou a orar em línguas, cheio de religiosidade na cabeça dele, porque eu sou judeu, porque eu não como porco, porque eu não sei o que. As pessoas falam assim, mata e come. Falei, não, jamais eu vou fazer isso, eu sou puro. Pai, terceira vez, 1, 2, 3, aí ele ficou com aquilo na cabeça. Quando ele chegou na casa de Cornélio, a primeira coisa que ele disse foi o quê? Olha, eu não sou lícito porque a lei me diz que não é para... Deus não estava nem aí para a lei morreu, a lei acabou. O Velho Testamento para nós é só espelho. Não existe nenhuma regra do Velho Testamento que se aplica à graça. Nenhuma. Pergunta? Ela perguntou, eu veio que também me lembrei. Logo quando eu entrei lá atrás da igreja, eu não tinha muito esse entendimento. E eu aprendi, de certa forma, tipo assim, para você receber o Espírito Santo, você tem que estar preparado. Você precisava, tipo assim, passar por uma preparação, caso não achava que você busca. Você tem que ter, né? Ela tá por dentro de que outra vez eu falei para ela, e ela uma vez disse assim, mas porque eu não consigo ser batizada pelo Espírito Santo. Aí eu fui e li para ela, tem um livro, se você quiser, para eu falar em línguas. E eu comprei esse livro do Luciano Subirá e ficou guardado. Acabou que eu saí desse ministério, eu fiquei com essa dúvida, porque era bem interessante que na hora lá, né, de mover, a pastora dizia assim, começa a falar em línguas. Aí eu, que negócio estranho, porque eu sou batizada pelo Espírito Santo. E tipo assim, não era tipo, eu não tinha esse entendimento, eu achava que era algo que tipo, eu tinha que ir lá ali buscar, não era eu começar a falar, e ela começava, eu disse, que negócio estranho é esse? Aí foi quando eu comecei a andar aqui, o pastor começou a falar nesse assunto e eu tinha essa dúvida. Eu disse, meu Deus, não, vou ler esse livro, que estava lá, lacradinha. Fui pro primeiro ministério, fui pro segundo, esse livro estava lá, lacrado. Eu disse, não, tenho que tirar essa dúvida agora, e li o livro. Aí depois eu vim ter esse entendimento, né? Por isso que ela falou mais, né, questionamento que ela
eu fui ensinada dessa forma, para a gente receber o Espírito Santo, a gente, tipo assim, tá preparado, ser casada, não for, como se a gente fosse um ser imundo, que a gente tivesse uma incapacidade de receber. Uma regra, né? Era uma regra, era uma coisa tão... Eu tenho que aceitar Jesus, se batizar, Isso, eu tenho tem que passar pelo batismo primeiro, para poder receber o Espírito Santo, para poder, entendeu? Para poder emitir, era não. Aí foi o que aconteceu. Começou a acontecer as coisas e eu comecei a crescer espiritualmente por conta da minha busca. Aí o que acontece? Para ele, o que eles faziam de errado, no caso, eles achavam que em mim, eu estava fazendo errado, sendo que eles que estavam fazendo a cena, né? Porque meio que, tipo assim, quando a gente tem muita intimidade com Deus, as coisas que ficam em oculto, assim, nada engana a gente. Então, assim, eles começaram a ficar muito aperreados. Eu comecei a ter entendimento, eu disse, não, tem que tá errado. Eu comecei a ler a Bíblia e então, assim, depois que eu fui ter essa maturidade toda hoje, eu fico muito atenta às coisas que eu ouço, porque os ensinamentos são totalmente diferentes. Isso. Aí, quando ela falou, eu meio que me lembrei. Isso. Duas coisas. Certo. Duas coisas. A primeira delas, o Luciano Subirá, ele vem da mesma linha doutrinária de ensino que eu tenho, que é do pastor David Robson, do livro que está com o pastor Fábio. Então, seja a meditação do pastor Luciano Subirá, do pastor Heber Rodrigues, do pastor Luiz Hermínio, do pastor Irineu Gruber, são homens que lá atrás também começaram nessa visão, e a primeira coisa que acontece quando você entra nesse entendimento, ele é libertador porque ele quebra várias questões religiosas, que foi exatamente o que aconteceu com Pedro lá. Por isso que eu estou explicando, você pode entender isso. Aí a pergunta que eu faço, a segunda coisa, em relação ao que aconteceu na família de Cornélio, qual foi a preparação que eles tiveram? Qual foi o processo religioso? Eles não eram nem batizados nas águas. Simplesmente eles quiseram. A única coisa que você precisa para falar em línguas é o quê? Crer. Aí vamos a outro questionamento, a questão do falar em si, da prática da coisa. Certo? Aí volta para o princípio que eu falei lá atrás. Para você falar em línguas, que seja algo espiritual, o princípio é que você tenha o Espírito Santo. E você tem o Espírito Santo no momento que você se converte. Quando Cornélio recebeu Pedro, que Pedro começou a falar sobre Jesus, naquela hora ele creu. Porque assim, a coisa lá, até porque estamos falando de uma coisa lá atrás, mas a coisa foi tão rápida para ele que no momento que ele creu, o coração dele se abriu, o Espírito Santo achou o espaço para que ele começasse a falar em línguas. Ali não fala que ele tremeu, que ele caiu, só diz que eles começaram a falar. Porque oração em línguas não é algo emocional. Lembra que nós falamos sobre o corpo, alma e espírito? A oração em línguas não é algo emocional. A oração em línguas é completamente espiritual. Não tem a ver com a sua mente. É algo espiritual. A oração em línguas é uma prática de fé que gera fé. Tanto se você pegar as histórias do pastor David Robson, que está naquele livro, como a história do pastor Irineu, como a história do pastor Luciano Subirá, do Antônio Cirilo, do David Keelan, de várias outras pessoas que também entendem isso hoje, Nívia Soares, sabe? Pessoas que entendem, não só entendem, que na verdade entender não é o suficiente, entendem e praticaram. Eles perceberam que há uma chave nessa oração em línguas que muda quem eu sou. Se você pegar o David Robson, ele estava numa igreja, e aí o Espírito Santo falou com ele, ele foi abrir um ponto de pregação, não sei se você já viu, você viu no livro, ele abriu um ponto de pregação que ele não pregava, então todo sábado todo culto ele chamava alguém para poder pregar, porque ele não sabia nem pregar, mas Deus mandou ele, e aí Deus falou com ele para poder ele começar, ele saiu do trabalho dele, ele trabalhava numa serraria, e ele ficava de 8 às 12, de 2 às 18, e aí como Deus falou com ele que Deus ia manter ele disse assim, já que Deus vai me manter, então eu vou dar o meu expediente lá na igreja. E ele ia para a igreja, ficava lá de 8 horas, chegava às 8 horas, e aí começava a orar. Aí orava pelos missionários, e orava por quem ele lembrava, quando ele orava, 15 minutos. Aí repetia as orações todinha de novo, 30 minutos. Vou ficar aqui até meio-dia. Aí que foi que ele começou a fazer? Ele começou a orar em línguas. Junto a isso, ele escutava também umas ministrações, que vocês, não sei se alguém ouviu falar, do Kenneth Hagin, que ele fala sobre isso também. Ele fala de Kenneth Hagin. No Verbo da Vida, para quem já fez rema, se alguém não fez, também ensina sobre essa prática. Só que a questão toda é o tanto que eu ensino, mas o tanto que eu pratico. Porque ensinar só
não é o suficiente. O que faz a diferença é a prática. E a primeira coisa que a gente precisa para a prática é quebrar esse entendimento de que para orar em línguas eu preciso de alguma coisa. Para você orar em línguas, para a sua edificação pessoal, você só precisa de uma coisa: crer. Tá, e depois? Fala. O versículo diz: criei, por isso falei. O que eu preciso sentir? Não precisa sentir nada. Você precisa separar um tempo do seu dia para orar em línguas. Como? Como você escuta. Chora, bara, canta lá, balaba, laba, chore, canta lá, chore. Aí vem, então, uma pergunta que todo mundo sempre faz para mim. Mas se eu escutar você orando em línguas e eu falar as palavras que eu escutei você falar, eu não estou repetindo, essa língua é do Espírito Santo? Não sei se você já fez essa pergunta. Por exemplo, se você repetir o que eu falei aqui, você está orando em línguas? Duas coisas tem que levar em consideração. Se você repetir o que eu falei, as mesmas palavras. Aí você tem os exemplos que eu tenho, já que eu vi muitos exemplos nesse sentido. Primeiro, quando eu oro em línguas, a oração ela sai do meu interior através da minha boca. E é meu posicionamento de fé. É para a minha edificação. A oração em línguas não tem a ver com palavras. Tanto é que são palavras que não são entendíveis. E não é para entender. Eu já falei isso aqui na ministração. Não é para entender. A oração em línguas é para edificação. Então, se eu falo chore, canta, laba, chore, eu estou me edificando. E eu falo com fé. Se você fala e você tem fé que isso está... que é algo de Deus para você, você está sendo edificado. Porque não tem a ver com a palavra, tem a ver com um posicionamento de fé. Por isso que eu falei que é uma prática de fé que gera mais fé. Só que é uma prática fundamental. E aí é onde quebra as coisas. Por quê? Porque na religiosidade eles tentam controlar a oração em línguas, tentam engessar, tentam criar várias coisas, não porque aconteceu assim, aconteceu assado. E uma das coisas que a gente percebe na oração em línguas, sabe o que é? Que não existe uma fórmula. Não tem um padrão. Ah, porque eu orei em línguas que pareciam um espanhol. Ah, era um italiano, era um árabe. Não existe palavra, não é uma língua dessa terra. Não existe tradução. É só para edificação. E você pode fazer quando essa oração em línguas? Quando você... E isso é que é o mais maravilhoso. Porque você é livre para fazer isso. E foi essa liberdade que o diabo tentou podar durante muitos anos. Muitos anos. Leia o livro do Luciano Subirá, leia o livro os vídeos do pastor Heber Rodrigues, do Kenneth Reagan, Os Dons Espirituais. Pode pegar esse livro, eu vou mandar para o pastor Fábio, esqueci de mandar para você no PDF. Pode começar por esse do David Robson, que eu deixei com ele, que assim é o que, na verdade, todos os outros... De Luciano Subirá a todos os outros, eles começaram lendo o livro do David Robson há 30 anos atrás, como eu também comecei. Só que quando você começa a orar em línguas, o Espírito Santo leva você para dois lugares. Primeiro, que é um lugar que você não conhece e que você não espera. E isso é maravilhoso, porque muitas vezes você acha que está num canto e aí não é aquilo que Deus quer para você. Aí você está estressado, e Deus tira você. E já vi Deus tirar pessoas assim de situações, sabe, muito inusitadas. E segundo, quando Deus tira você de um lugar e coloca de outro lugar, esse lugar onde você está, você se sente perfeito, completo, descansado. Onde era para eu estar. Eu conheço um pastor, que ele era pastor na igreja em Pojuca. Nós fomos ministrar lá e a gente se conhecia há muitos anos, um homem de fé, de oração em língua, só que ele estava passando por uma situação do tipo assim, R$1.700 de aluguel do prédio, 20 pessoas reunindo, sabe? E aí, aquela luta. Aí, pastor Heber Rodrigues deu uma direção para ele. Rapaz, faça o que o David Robson fez. Vá para lá, fique orando em línguas de manhã até de noite. Aí eu chegava no trabalho, ele mandava mensagem para mim: pastor, eu estou começando aqui. Eu também estou por aqui. Quando dou uma paradinha, porque eu oro em línguas o tempo todo. Trabalhando, dirigindo, papapá. Na época da pandemia era máscara, de máscara, porque ninguém via que eu estava... Não precisa gritar, certo? Não precisa. É para você. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, tem que sair o som? Tem. Porque oração em línguas não é pensar em línguas. E é uma coisa também que algumas pessoas me perguntam. Eu posso ficar pensando as palavras na minha mente? Não.
Porque o versículo fala, criei, por isso falei. Tem a ver com fonema, tem a ver com som, tem a ver com saída de ar. Ainda que seja baixinho. Eu orei muito em línguas no ônibus, sentado aqui. Olha como eu queria aquele lugarzinho. Encostava a cabeça no vidro aqui, ouvindo balançando. Chora, bara, canta, bara. Às vezes eu botava a mão assim para poder cantar, bara, chora. Orei muito em línguas. Como era bom eu estar com Gomes e Guatemi para orar em línguas. Eu estar com Gomes Ponta Verde. É uma eternidade. Tem que falar as palavras, mas pode ser baixinho, não é para ninguém saber. É para você, é para sua edificação. Certo? E quando você ora em línguas, o Espírito Santo vai levar você para um lugar. Então o pastor começou a orar em línguas. E aí ele começou 1 mês, 2 meses, 3 meses. A esposa dele ficava naquele estresse o tempo todo. Enfermidade, sabe? E tem que pagar isso, e não dá para bater as coisas em casa, porque o cara tem que honrar, né? O aluguel. Todo mundo que já alugou prédio, já fizemos isso algumas vezes, né, amor? Alugamos prédio de igreja, sabe a dificuldade que é. Mas na culpa nem é de quem aluga, nem é dos irmãos, nem é das pessoas. É porque, muitas vezes, aquele propósito, ele é por um tempo. Entendeu? O primeiro prédio que a gente alugou, a gente, lá atrás, 2006, lá no tabuleiro, e a gente começou a ministrar lá, e eram 3 casais, a gente dividiu que era, cada um ia dar 30% do aluguel para poder fechar, não eram os irmãos que contribuíam, a gente mesmo que pagava. Só que aí um casal caiu fora, outro ficou com a situação difícil, e a coisa apertava, só que uma coisa que a gente não sabia é que a dona do prédio que morava em cima, ela chegava e puxava a cadeira para a varanda e ficava escutando as mensagens. E um dia ela chegou e falou assim, pastor não, na época eu não era pastor, não era ungido pastor, mas já pastoreava, e ela falou assim, é porque eu estou assistindo as palavras de vocês aqui, eu sou desviada da igreja tal, mas assim, eu queria dar uma oferta para vocês aqui, eu estou vendo isso aí, vocês começando. Eu falei, bem, ela pegou, deu uma oferta, eu peguei, orei pela oferta, e aí eu dei para alguém, não sei se foi para você, foi para das meninas, eu falei, não, coloca lá na caixinha, tem uma caixinha assim, dá no cantinho. Ela foi lá, colocou na caixinha. Passou um mês, ela, de novo. E aí, como a gente pagava o aluguel, a gente deixou o dinheiro lá, né? Aí a gente ia fazer um evento, tem dinheiro na caixinha, porque ninguém ofertava. E vamos lá pegar o dinheiro da caixinha. Quando a gente pegou o dinheiro da caixinha, foi no 3º mês que a gente fez isso, acho que foi no 3º mês, foi. E aí, quando eu peguei o dinheiro, o 3º mês que ele estava no prédio, que ela contribuía, tinha 3 meses de aluguel lá, de oferta. Ela recebia a oferta, ela recebia o aluguel, aí dava a gente como oferta. A gente orava, botava na caixinha e depois devolvia para ela como aluguel. E ficamos nisso ali quase um ano. Dentro dessa condição. Então assim, a gente nem sabia durante 3 meses. Porque Deus providenciou. Tá entendendo? E aí o que aconteceu? Chega nessa perto de mim. A gente não perdeu muito tempo, não perdeu o foco. Aí esse pastor começou a fazer isso durante uns 3 meses. E aí um dia chegou um amigo dele que tinha vindo do Espírito Santo, que eu vi que é aqui vizinho a Pernambuco. E disse, rapaz, eu estou com um negócio lá no Espírito Santo e Vitória e eu estou precisando de alguém de confiança para me ajudar lá, para ficar comigo, porque não consigo achar ninguém inteligente que seja de confiança para mover esse negócio comigo. E ele, rapaz, vamos orar, não sei o quê. Quando o amigo dele saiu, o Espírito Santo falou para ele assim, eu trouxe ele para você, eu quero que você vá para lá. O Espírito Santo falou com ele. Aí ele fechou a igreja, pegou, foi-se embora para lá, começou a trabalhar, levou a esposa, depois levou os filhos, e hoje ele está lá muito bem. E disse que na primeira semana que chegou lá, a esposa ficou bem de saúde, um novo ambiente, um novo ar, sem aquela pressão, sem nada. Lá ele achou uma igreja para congregar, está lá apoiando o pastor e está muito bem. Isso já faz o quê? Uns 5 anos, né? Então assim, aí a pergunta que eu faço, sabe o que é? Muitas vezes nós oramos em línguas, dentro de uma visão religiosa, para poder crescer o ministério. Deus mandou aquele pastor fechar a igreja. Porque não tinha a ver com o ministério, tinha a ver com a vida dele. Eu estava com um prédio alugado lá na Santa Lúcia e estava pagando o aluguel, estava tudo certo, você sabe disso. Um dia Deus chegou para mim depois da pandemia e falou assim, encerrou o tempo aqui. Eu quero que você vá lá e feche. E fique em casa, recebendo as pessoas, indo para onde eu direcionar você. Aí eu estou aqui hoje. E aí o pastor perguntou para mim no domingo, e aí pastor, você vai ficar assim até quando? Eu falei, não sei. Porque não tem uma pressão sobre isso. Então, enquanto o Espírito Santo está me levando para os lugares, porque se eu estivesse hoje com a igreja ou num lugar específico, depois eu não poderia estar aqui.
Eu não vou estar aqui o tempo todo. Nós estamos aqui com um projeto durante o ponto de exposição direcionada. Daqui a pouco eu vou parar de vir. Vou vir assim, em outras situações e tal. Mas como eu estou vindo assim, nesse sentido de trazer, quando eu completar o que eu tenho para dizer, eu não vou ficar mais dentro dessa célula. Porque quando eu terminar o assunto que eu tenho para terminar, vocês vão prosseguir. Porque é um propósito, é um tempo. Depois, quando estiver no prédio, quando tiver outras pessoas, e aí que tiver mais gente, vamos chamar o pastor Roberto para fazer um seminário Vida do Espírito. A gente chama, ajuda todo mundo e faz. Mas agora, a ferramenta, o início, o ensino é para vocês. A porta está abrindo para vocês que estão aqui. Esse é o propósito. A gente tem orado que o Espírito Santo direcionou. Para quê? Primeiro, para quebrar essa questão da religiosidade. E eu achei tão interessante porque, poxa, de repente tinha tudo para dar certo lá no prédio onde eu fiz a primeira administração. E por que nós estamos aqui hoje? E quando eu comecei a orar em línguas, eu comecei a perguntar menos e confiar mais. Isso é muito bom, gente. Muito bom. Quando você... É algo tão bom assim que você exerce isso de uma forma tão, vamos dizer assim, uma liberdade tão boa, que você não se sente mais assim, em momentos difíceis, dentro de uma tristeza. Pressionado. Você não sente isso mais. Sabe? Isso encerra mesmo ali a partir do momento em que você começa a se doar, a falar em línguas, a começar a declarar isso dentro de você, começar a sentir isso dentro de você, e você começa a declarar isso. Isso é tão... É aquilo que, se vocês pararem para pensar, quem está com a gente desde o início sabe o que eu estou falando. Né? E vocês viram eu falar isso e não entendiam na época, né? Mas eles vão buscar. E aí eu orando, eu colocou no coração para trazer para vocês. Então, vamos mastigar direitinho, vamos aproveitar, gente. Vamos aproveitar. Exemplos. Nós conhecemos uma irmã que ela estava em depressão, marido adúltero, e chegaram para ela e falaram assim, se você orar em línguas, a sua vida vai mudar. Ela tinha acabado de se converter. E aí, o que é que eu vou falar? Você consegue decidir orar em línguas, a palavra que vem na sua mente, você começa a falar. E ela chegou em casa e disse que só vinha uma palavra na mente dela. Ela canta. E ela estava em casa, ela canta, e ela parava de vez em quando e falava assim, eu tô feito doida. Esse negócio é muito doido, mas é muito doido, gente, doido. Eu tô feito doido. Aí ela chegou, mas assim, mas o pastor disse que vai funcionar e eu creio. E aí, por isso que eu falo que é algo de fé. E ela continuou. Ela canta. E aí ela ficou nesse, ela canta e passando pano, ela canta, lavando os panos, fazendo as coisas da casa dela. Primeira coisa, a depressão no coração dela começou a desaparecer. De repente ela se via alegre, ela acordava alegre. Quem já passou por uma situação de depressão sabe a felicidade que é. De repente você acorda um dia e fala assim, eu estou alegre. Nossa, propósito. E não foi uma terapia. Apesar de que eu sei que terapia pode dar resultado. Para quem não tem o Espírito, porque nós temos o Espírito Santo. Não que seja errado, mas nós temos algo muito maior, muito superior. E aí ela acordou alegre. E aí tinha o problema do marido dela. E ela não começou a fazer nada. Ela começou a mudar o procedimento dela em relação ao marido. O marido começou a ficar desconfiado daquele negócio. Pegou uns CDs que ela tinha lá do David Robson, dos pastores, escondido. E quando ele ia de uma cidade para outra, ele pegava, ele disse que colocou embaixo do carpete do carro. Ele tirava e botava lá, e aí ia. E passou um tempo fazendo isso sem ela saber. Começou a escutar, quero ver o que essa mulher está fazendo nessa igreja que ele vai e nesse negócio que ela está escutando, e esse negócio que ela está falando aí, que eu já escutei ela falando, esse negócio é coisa de doido, minha mulher está ficando doida. Está tendo uma lavagem cerebral na cabeça dela. E aí, num desses dias, o Espírito Santo pegou ele parou o carro e começou a chorar no meio da estrada, porque o Espírito Santo falou com ele e Deus, sozinho. Ninguém. E aí, hoje eles são um casal de pastores. Estão entendendo? Muda. Outro exemplo. David Robson conta um exemplo de que tem um rapaz lá nos Estados Unidos. O rapaz chegou para ele e falou assim, pastor, estou aqui, vivo a minha vida em Deus, estou querendo mudar algumas coisas, só que tem coisas que eu não consegui mudar ainda porque eu não tenho força. O pastor falou para ele, ora em línguas. Se você orar em línguas 1 hora por dia, todos os dias, sua vida vai mudar. O que é que mais tem dificuldade na sua vida hoje que você não consegue deixar? Pastor, é o seguinte, eu
sou solteiro, tenho meu carro, isso nos Estados Unidos, meu carro, minha vida e tal. Então, assim, algumas semanas eu costumo sair e pegar uma prostituta e sair com ela. Todo mundo sabe o que é errado. Só que isso estava no coração dele, é uma coisa que ele fazia. O que é que o senhor disse? O pastor falou assim, continue orando em línguas. Tá, mas e lá? Você encontra prazer nisso? Você não consegue... Você não vai conseguir forças em você para vencer isso. E aí ele começou a orar em línguas e ele continuou a fazer. Até que um dia esse jovem chegou e disse que o pastor e falou assim, aconteceu algo assim, eu parei o carro, a moça entrou, quando eu olhei para ela, parece que mudou a chave dentro de mim assim na hora. E eu olhei para ela e falei, moça, olha, Jesus acabou de falar comigo aqui, não é isso que eu quero mais para minha vida não, toma aqui o seu dinheiro. E ele nem se preocupou em evangelizar, como muitas pessoas poderiam falar, porque na verdade não era o foco daquela questão, o foco daquela questão era ele, não era ela que precisava de uma palavra, apesar de que ela precisasse, mas Deus com certeza levaria alguém para falar para ela. Porque a gente fica nisso, né? Porque tem que evangelizar a prostituta. E, gente, não existe uma regra para as coisas. Quando você anda no Espírito, as coisas fluem. É diferente. Aí, ele fluiu no coração dele. A partir daquele dia, ele foi outra pessoa. Nessa questão, dificuldades, tristezas, dependências, vícios, deformidades que todos nós temos, tudo isso só é mudado pela presença do Espírito Santo dentro de nós. E a oração em línguas é a ferramenta. É sua ferramenta para você, para mudar essas coisas. Porque aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Coríntios 14. Rapidinho, não vou nem precisar me aprofundar muito nisso lá, só alguns versículos. Só para vocês entenderem. Tem vários versículos quando fala sobre oração em línguas. Toda vez que você vê na Bíblia, orar no Espírito se refere à oração em línguas. Por exemplo, quando ele fala lá sobre as armaduras da fé, quando ele fala sobre os frutos espirituais, ele fala assim, para isso, na armadura de Deus, ele fala no final, para isso, orando em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplicas. Então, ele fala sobre isso. Então tem vários outros exemplos na Bíblia que se referem à oração em línguas. Os tradicionais, batistas, presbiterianos, eles entendem que oração em língua, oração no Espírito, é quando você fica pensando sem falar. Ou seja, orando ali. Fazendo uma oração sem pronunciar com as palavras. Ele chama isso de oração no Espírito. Só que isso, na Bíblia, é oração na mente. Você pode orar na mente. Mente é alma. Você pode orar na mente sem falar as palavras. Muita gente faz isso na igreja. Está lá sentado na igreja e está aqui orando. Nós fazemos isso. Só que essa oração ela é na mente. A oração no Espírito, na Bíblia, pelo menos assim que eu creio, que eu passei a crer muitos anos atrás, se refere à oração em línguas, que é o Espírito orando em nós. Não tem a ver com mente. 1 Coríntios 14. Vamos tentar dar uma passada aqui. Depois de Coríntios 13, quando ele fala ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, oração em línguas sem amor não funciona. Oração em línguas leva você para um lugar de amor. Não tem para onde. Eu tenho um ministério que Deus me deu, não um ministério físico, mas algo que é o meu ministério, e o nome é esse aqui. MAP. Ministério Amor, Palavra e Poder. Porque é um caminho. Por quê? Porque as pessoas querem poder. Todo mundo quer poder. Oração em línguas traz poder sobre você. Quando você diz sobre alguém que está com enfermidade, todo mundo fala, milagre. Poucas pessoas buscam a palavra. Mas nada disso vai adiantar se não tiver. Ainda que eu falasse língua dos anjos e dos homens não tiver amor, seria como um sino que tinha, um metal, como um som vazio. Se não for em amor, se as coisas de Deus na sua vida não fluírem em amor, ou se você vê alguém fizer algo que é para Deus ou que é de Deus e você não vê que tem amor naquilo ali, corra. Saia fora, se saia. Se saia. Corra, fuja. Eu fujo de pessoas que não andam em amor. Conheço muitas pessoas que não creem como eu creio. Pastores tradicionais, mas são homens amáveis que andam em amor. Eu ando com esses. Conheço alguns pastores que andam nessa prática aqui, mas que não andam em amor, só querem poder. Fugir deles. Inclusive saí do outro ministério que eu estava por causa disso. Onde eu fugi do pastor. Um ministério muito grande, de muita prática, de muito milagre. O pastor Fábio conheceu. Só que assim,
começaram a voltar para a questão financeira, para o dinheiro, para o sucesso, e papapá. Eu falei assim, amor, para nós não tá aqui não. Vazando, saindo. Seguir o amor. E procurar com zelo os dons espirituais. Procurai. Porque os dons já estão lá, nós podemos procurar por eles. Mas principalmente que profetizeis. O que é profetizar? O que eu estou falando aqui agora. Eu estou sendo boca de Deus. Quando eu sou boca de Deus, eu estou profetizando. Isso é profetizar. Pregar é profetizar. Uma pregação é uma profecia. Você está falando para as pessoas aquilo que Deus falou para você. O que o profeta fazia? Falava para o povo aquilo que Deus falava com ele. Entenderam o que é profecia? É isso. Não é complicado. Pois aquele que fala em outra língua não fala a homens, não fala para os outros, senão para Deus, visto que ninguém... E quem é ninguém? Ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. É o Espírito Santo pegando a sua maior necessidade e falando direto para o Pai. É uma oração, é uma ligação direta, sua com o Pai. Direta em que o diabo não escuta para não atrapalhar, o seu vizinho não escuta para não atrapalhar e nem você entende para não atrapalhar. É a ligação, a oração em línguas é a oração perfeita. Do seu coração para o coração de Deus, através do Espírito Santo, orando aquilo que é melhor para você. O pastor Luciano Subirá fala muito sobre isso. É isso. A oração em línguas é isso. É uma oração completa, perfeita. Uma ferramenta excelente. O que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Se não exortou, não consolou e não edificou, se saia. Pule fora. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica? Eu estou profetizando aqui, estou edificando vocês. Quando eu oro em línguas, eu edifico a mim. Eu quisera que vocês todos falassem em línguas. Olha, vocês todos podem falar em línguas. Eu queria que vocês falassem. Mas, na reunião, que ele está falando de reunião aqui, muito mais que profetizeis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas. Isso aonde? Na reunião. Salvo se tiver alguém que interprete para que a igreja, o que é a igreja? Reunião, receba a edificação. Agora, irmãos, se eu for com vocês falando em outras línguas, o que vai aproveitar? Se eu chegasse aqui e ficasse o tempo todo chore, canta, laba, chore, ia servir de quê para vocês? Nada. Se eu não vou falar por meio de ciência, ou de revelação, ou de profecia, ou de doutrina. Eu estou sendo rápido. Vamos lá. É assim que instrumentos inanimados, como flauta ou cítara, quando emitem sons, não derem bem distintos, como se reconhecerá que se toca a flauta ou a cítara. Aí ele está falando sobre essa questão do reconhecimento do som. Aí ele fala no 9. Assim também, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como entenderá o outro o que dizeis? Estais como se falassem ao ar. Vai falando sobre muitas vozes. Versículo 12. 12 não. 13. Pelo que o que fala em outra língua, é que ele está se referindo a falar em línguas na igreja, na reunião. Ore para que possa também interpretar. Porque se eu orar em línguas, esse aqui que é a chave, o meu espírito ora de fato. Versículo 14. Se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato, ora bem. Ou seja, ora a oração perfeita. Mas a minha mente fica o quê? Infrutífera. Quando você está orando em línguas, a sua mente ela vai longe. Ah, mas vai longe, você não faz ideia. Você está orando em línguas, se você separar um dia para orar em línguas, vou orar em línguas, chore, canta lá, daqui a pouco você está pensando, olha, de o que vai ser, de quando você estiver daqui a 50 anos, ou do que você vai comer, quando sair dali, ou do que está passando na Netflix, ou do quanto é que está o preço do dólar, sua mente faz... vai puxando tudo. É ou não é assim? E aí, nessa hora, não se assuste. É desse jeito. A oração em línguas ela é daqui para baixo. Ó. Não é aqui. E esse é o grande problema. As pessoas elas querem pensar, elas querem entender e a mente fica confusa. A mente fica... Você tem que entender. Você está falando que a mente fica combatendo contra você. Por isso que muitas pessoas não falam. Porque fica querendo entender. Fica batendo contra o espírito. Então não é para entender, é só para falar. Quando você relaxar a sua mente, se entregar e realmente começar a falar em línguas, você começar a ver o resultado. Por quê? Porque não vai ser daqui que vai vir para cá, vai ser daqui que vai vir para cá. Aí vem tudo diferente, porque o Espírito Santo vai começar a fluir através de você.
de revelação, de entendimento da palavra, de coisas que você precisa fazer. Gente, começa a se abrir um leque de coisas na cabeça, de situações, de perdão, de amor. Você fica outra pessoa, você vai sendo edificado. Você muda, não tem como não mudar. Não tem como não mudar. Mas como eu falei, é um primeiro passo de fé. Porque a mente fica infrutífera. Que farei, pois, irmãos? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Observe que ele colocou numa ordem aqui. Orarei com o Espírito primeiro, principalmente. Mas também orarei com a mente, com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei. O que é cantar com o Espírito? Estava cantando aqui os louvores, eu estava aqui, ore, canta, rabaraba, chore, canta, lava, chore. Estava no ritmo da música. Faço muito isso em casa. Boto a música, não para cantar a música, para ficar cantando no Espírito. Às vezes sem música. A música está na minha cabeça, eu fico com a melodia na cabeça e fico cantando em línguas. Está entendendo? Cantando no Espírito. E aí é bom porque a mente fica controlada, a mente fica presa à música e aí a gente vai orando. E aí, depois, para encerrar, 18. Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vós. Paulo orava muito em línguas. Ele teve a coragem assim, eu oro línguas mais do que todos vocês aqui. Quero ver quem prova para mim que não oro mais isso lá na igreja de Coríntios. Porque ele orava muito. A oração em línguas era o segredo da revelação de Paulo. De todas as 14 cartas que ele escreveu do Novo Testamento. Tudo isso foi fruto de quê? De oração em línguas. Quando foi que ele escreveu mais cartas? Foi quando ele estava... O que ele tem que fazer da vida dele? E aí ele sabe dizer, quando estou preso, então é que eu estou solto. Meu amigo, pode prender mesmo. Pai, me coloca preso aqui, você vê o que eu faço? E chora e canta, rapaz, o dia todinho, ninguém vai perturbar. A comida chega na hora certa. Acho que ele levantava as mãos, vamos lá, Silas, é nós aqui agora, chora e canta. Lembra do episódio que eles estavam presos, dando louvores a Deus? Que caiu tudo e o pessoal ficou atônito. Não, isso aí, a porta caiu, não estou nem preocupado com porta, eu quero saber de adorar. Cara, quando você entra nessa condição espiritual, é outro nível. Por quê? Porque as circunstâncias da vida, elas não são mais importantes. O importante é aquilo que é edificado dentro do seu coração. Então você entra nesse lugar em Deus. Pastor, isso é tão lindo, mas é tão longe para mim. Não é. É perto. Só basta que você queira. Contudo, eu prefiro falar na igreja 5 palavras de entendimento para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. E aí ele vai falando sobre outras coisas. E é isso. Aqui que ele menciona, que eu falei, o versículo de Isaías. Falarei a este povo por outras línguas, por lábios de outros povos, e nem assim ouvirão, disse o Senhor. E aí ele vai falando sobre a questão de língua. Deixa eu ver se tem mais algum aqui para a gente encerrar. Que fazer irmãos, né? No caso de 27, no caso de alguém falar em outra língua que não seja mais o 3, mas isso sucessivamente e haja quem interprete. Aquilo que eu já falei para você, na reunião. A reunião é uma coisa, a reunião tem que ter um propósito. Essa reunião aqui ela tem um propósito. Tem o quebra-gelo, tem a dinâmica, tem o louvor, tem a palavra, nós temos um propósito. Então aqui não é o propósito de oração em línguas. Tem reunião para orar em línguas? Reunião não, mas às vezes é bom você juntar as pessoas. Gente, quando você tem um pessoal que pratica, meia hora aqui, todo mundo orando em línguas. Um sentado, outro vai para lá. Já participei de muitas reuniões assim, já fiz muitas assim. Entendeu? Gente, é o seguinte, no lugar de... Quem for chegando, começa às 7h30, então de 7h30 às 8 horas, oração em línguas. Não é para cantar, não é para fazer, não é para levar a orar em línguas. É para você sentar e chora e canta. Canta as coisas também importantes, marque no cronômetro. Vou ficar meia hora orando em línguas. Pega o cronômetro, bota lá no celular, chora e canta lá, balabamente, vai lá, vem cá, você vai lembrar. Vai aparecer tanta necessidade para você fazer tanta coisa, mas você tem que ficar firme ali no cronômetro. Vou sair daqui, quando terminar meia hora, você... Agora acabei. Você não pode não sentir nada. Você não pode sentir... Pode ser que não sinta tremor nenhum. Você não vai sentir nenhuma revelação. Você não vai sentir nenhum poder emanando dos seus dedos. Mas se você persistir nisso, você vai ser transformado. Você vai perceber isso. Certo? Aqui no 32, aquilo que eu falei, o espírito do profeta está sujeito aos profetas, ou seja, não tem nada descontrolável. É tudo muito controlado. Cada pessoa pode controlar o próprio dom em si. Certo? E eu queria que vocês depois leiam com calma esse texto, versículo por versículo, para que vocês
Versículo 39, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, ou seja, para você aprender como falar sobre Jesus e Deus, mas não proibais o falar em outras línguas. Ou seja, não é para proibir, não tem que dizer que não pode. Tem que incentivar, principalmente a oração em línguas no dia a dia, para edificação. Então, com os pastores que fecharam a igreja quando começaram a orar em línguas, com os pastores que abriram a igreja, com as pessoas que foram para outros lugares, tem pessoas que começaram ministérios, pessoas que começaram emprego. Gente, eu tenho um exemplo de todo lado, através da oração em línguas, de todos os sentidos. De pessoas com enfermidade. Aí eu comentei aqui numa das reuniões sobre Glenda, da cirurgia que ela fez no ano passado. Toda noite em casa, colocava a mão nos rins, chora e canta, laba, 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 chora e canta. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos cura sobre ela. E quando você faz isso, você descansa. Que outra situação? Situações financeiras. Cara, eu conheci um cara, que ele contou um testemunho uma vez, essa vai ser para encerrar, é a última mesmo. Ele disse que estava em São Paulo, ele trabalhava com sistema, análise de sistema, acho que era isso. E ele tinha um escritóriozinho em São Paulo, e estava ali assando, comendo, aquela coisinha, né? Um cliente aqui, outro ali, tal, tal, tal. E aí ele conheceu o Dave Robson lá, né? Nas meditações que o Dave Robson fazia em São Paulo. E aí ele marcou no consultório dele, ele levou um colchonetezinho para lá, ficava enrolado no canto, e ele marcou 1 hora, todo dia. Fechava o consultório, abria o colchonete, deitava e ficava lá. Porque ele disse que ele gostava de orar deitado. Ele não dormia, deitava e ficava chore, canta, laba, laba, chore, até o despertador tocar. Todos os dias. E passou um bom tempo assim. Um dia, ele estava trabalhando, de repente ele teve uma visão de um projeto. Não tinha cliente, foi um projeto. Ele foi, preparou o projeto todinho. Quando o projeto estava pronto, o Espírito Santo deu ele o projeto. Quando o projeto estava pronto, ele deixou lá, apresentou para um e para outro, e aí uma pessoa comprou o projeto dele. O projeto dele que ele fez foi uma segurança eletrônica para cofre de banco. Quem comprou o projeto dele foi o Banco Itaú. Está aqui para aqui. Era o Senhor com José no Egito, de sorte que era o Senhor 3 vezes na casa de Potifar, na prisão. Lá, o segredo de José não era que ele era inteligente, nem os sonhos. O segredo de José era o Senhor com José. José gostava do Senhor, José amava o Senhor. José sabia que Deus tinha um propósito para ele ali. José confiou naquilo. José não estava preocupado com as riquezas, estava preocupado com o propósito. Esse cara, ele disse nessa pregação que eu escutei dele, ele falou assim, olha, irmãos, é o seguinte, tudo que eu faço é dentro da direção do Espírito Santo. Eu oro em língua para fazer tudo. Então hoje, do jeito que o pastor precisa orar em línguas e buscar a direção de Deus para ministrar a palavra, eu preciso orar em línguas para ministrar o dom que tem sobre mim, que é o dom de socorros e governos. Porque a oração em línguas é trabalhar em qualquer dom que você tenha. Ele falou assim, então eu oro em línguas para saber, porque Deus colocou algo na minha mão, e esse algo foi dinheiro. Só que eu preciso orar para saber a quem dá, quando dá e quanto dá. Porque eu posso pegar, digamos que eu tenha R$1 milhão, palavras dele, e eu posso ofertar esse R$1 milhão numa igreja e matar o pastor. Mas, por outro lado, uma pessoa pode estar precisando de uma cesta básica e eu segurar porque achar que não é. Então, assim, não é que eu tenha o dinheiro, eu preciso ter sabedoria para saber como lidar com isso, porque não é meu, é o que Deus colocou na minha mão para ajudar no ministério. Então, eu preciso orar para saber como fazer isso, do mesmo jeito que o pastor precisa orar para saber como pregar, porque a responsabilidade de quem anda no Espírito é a mesma. Então, o servir, o ofertar, o evangelizar, o pregar, todas as coisas que você tem dentro da sua vida, do reino, todos nós somos parte do reino, e todos nós somos parte desse corpo, a função que você tem para exercer em Deus, ela já está aí e ela vai ser manifesta à medida que você mergulhar mais em Deus. Quando você começa a andar nesse caminho, o Espírito Santo vai usar você sempre. Não tem como não ser usado por Deus. E ele vai levar você para os lugares dentro do propósito dele. E diga a vocês, queridos, é uma maneira maravilhosa de andar. Maravilhosa. Oração em línguas é uma ferramenta para o Espírito, assim como a adoração pessoal, tirando a música e tal, assim como o louvor, que é outra coisa,
diferente do louvar não é cantar, jejum, meditação e confissão da palavra. São as 5 práticas que Deus tem colocado no meu coração para ministrar sobre elas. Então nós falamos sobre oração em línguas. Possivelmente não está faltando mais, porque eu creio que há uma necessidade. Vamos tentar trabalhar as outras práticas daqui para frente também. Talvez na próxima, ou a palavra, ou o jejum, não sei se o Espírito Santo falar comigo ainda o que é que vai ser. Para a gente fechar, então, quando fechar essas 5 práticas, aí a gente encerra a nossa participação aqui, nesse momento. Amém? Amém.